Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal, né? E hoje eu vim falar um pouco pra vocês sobre o meu casamento. Mais um vídeo falando sobre esse assunto, né? Porque eu já gravei outro vídeo aí pra trás falando sobre isso. De como foi que eu casei sem namorar. E nesse vídeo eu vou falar sobre o meu casamento, que foi um casamento que não tinha amor da minha parte, né? Quando eu me casei, eu não namorei. Eu acredito que para você sentir amor por uma pessoa, precisa ter um tempo namorar, né? E também tem aquelas pessoas que você conhece do nada, você gosta e, tipo, se identifica, se apaixona, né? E no meu caso não foi assim. Quando eu me casei, eu morava em Belo Horizonte. E eu vi ele no Facebook, comecei a conversar com ele, e daí a gente combinou de se ver pessoalmente. Eu já conhecia, mas tinha visto, já tinha um bom tempo que ele tinha ido embora do Pernambuco, que ele é pernambucano, né? E ele estava aqui em São Paulo. Então a gente começou a conversar no Face. Na época não existia o WhatsApp, era Face. Eu acho que era só o Facebook, eu não lembro se tinha. Eu não mexia. Acho que não existia mais também MSN. Não existia mais, era só Facebook, porque a gente tinha. O MSN era na época do computador, né? Então era nessa época que eu conheci ele, já era celular, mas era só o Facebook. Não existia o WhatsApp. Então, foi lá pelo 2012, ou comecinho de 2013. Foi quando eu vim morar com ele, foi em julho de 2013. Então eu tava esperando o ônibus, vi a foto dele, comentei na foto e a gente começou a conversar e combinamos de eu vim aqui em São Paulo pra vir na casa dele conhecer e a gente se encontrar, né? E ver se dava certo. Como naquela época eu vivia sozinha, meu sonho era conhecer uma pessoa, era ter uma família, que eu sempre tive dificuldades de convivência de família, essas coisas, porque eu fui adotada, é outro assunto para outros vídeos, né? Então, assim, meu sonho era ter filhos e construir uma família, né? Então, vi a oportunidade ali de construir uma família. Só que eu tinha na época 23 anos e eu não tinha muita noção, assim, de que o que era um casamento sem existir um sentimento mais forte, né? Meio doidinha, eu acabei, tipo, eu achava que assim, que com o tempo eu ia gostar e não sei o que, e tava empolgada. Empolguei pra casar porque eu achava que era, nossa, a melhor coisa do mundo. Na época eu passava com muita dificuldade sozinha. Então ali foi meio que uma oportunidade que eu vi de mudar de vida, né? De ter uma pessoa do meu lado, de construir uma família, de ser mãe, que era meu sonho. Então, eu agarrei aquela oportunidade, né? E vim morar com ele. Só que quando você vem morar junto com a pessoa, hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Inclusive um dia vi uma pessoa que eu conheço fazer isso e dei conselho para não fazer, porque a pessoa estava grávida e essa pessoa fez e ela já está separada. Separou mais rápido que eu, que ela só viveu 2 anos. Então, assim, eu achava que com convívio a gente ia nascer aquele sentimento, aquela paixão. E a paixão realmente não nasce por uma pessoa que você não tem aquela química quando você conhece. Eu sou do tipo que eu gosto de conhecer as pessoas e quando bate aquela química, aquela vontade de estar do lado da pessoa, né? Eu não consigo gostar de uma pessoa assim, convivendo. Gostava, mas assim, não é aquele sentimento de homem e mulher, de amor. Então, quando eu cheguei, a gente começou a construir a família, né? Eu engravidei do Enzo 3 meses depois. E a gente foi vivendo naquela. Morava de aluguel, aí daqui a pouco a gente conseguiu construir uma casa. Comprar um terreno, construir uma casa. E eu colocava aquilo, tipo, como se fosse
a primeira, como que fala? Prioridades. Construir casa, filho, essas coisas eu colocava como prioridade e me deixava por último, né? E no final, assim, tinha dias que eu pedia a Deus pra me apaixonar por aquela pessoa que estava do meu lado, que ele era uma pessoa muito boa. Às vezes tinha os problemas, assim, de bebida, essas coisas, mas, assim, era uma pessoa boa, né? Então, eu queria me apaixonar por aquela pessoa sempre, mas eu não conseguia. Porque a gente não se apaixona assim, ainda mais quando tá morando junto. Que vem, aí é que você vê os defeitos. Cada defeito que você vê quando você não ama é como se fosse o mundo caindo. E nisso foram 7 anos eu tentando me apaixonar por aquela pessoa, tentando amar, mas eu gostava dele, né? Não vou dizer que eu não gosto, gosto dele como pessoa, mas como mulher eu não tinha aquela paixão, aquele desejo por ele. E assim, ele gosta de mim até hoje. Ele fala que gosta, né? Mas eu, como mulher, eu não tinha aquela paixão, aquele desejo, aquele tesão por ele. Gostava, convivia, tudo, mas assim, não era aquele amor. Quando você não gosta de uma pessoa, quando você não tem aquela paixão, aquele desejo por aquela pessoa, infelizmente, uma hora você vai cair numa tentação, né? Uma hora você não vai resistir sempre. E eu pensava assim, poxa, eu sou nova. Era como se eu tivesse acabando com a minha vida, porque eu era nova, era jovem, tinha a oportunidade de conhecer outras pessoas. E eu tava com uma pessoa que eu não sentia paixão, que eu não sentia amor. E acabou que numa dessas aí eu viajei e conheci outra pessoa e acabei meu casamento. Infelizmente, assim, não é o certo, né? Não agi da maneira certa. Mas deveria ter terminado antes, porque é uma pessoa que não merecia. E hoje o que eu falo é isso: se você tá com uma pessoa que você não ama, não vai casar nessa ilusão de que quando você casar você vai começar a gostar dele, que você não vai ser pior. E você vai acabar fazendo outras pessoas sofrerem. Eu sofri muito porque além de eu fazer ele sofrer, eu ainda tinha 2 filhos que também sofreram, né, com a separação. E tudo por minha culpa. Porque a maior culpada fui eu, né? Porque se eu via que eu não gostava dele, eu não tinha casado com ele. Não era pra mim ter casado com ele. Eu peguei e casei achando que, na ilusão de que ter uma família ia ser bom pra mim. Porque eu nunca tive família assim muito próximo, né? Então eu achava que era tudo maravilhoso. E no final das contas, as consequências vieram. Você acha que, eu vou casar, se não der certo, separa. Não é bem assim. Tem as consequências. Os filhos sofrem por a consequência. A outra pessoa se machucou. Um relacionamento, sempre uma parte sai mais machucada que a outra. E nesse relacionamento ele saiu mais machucado que eu. E eu me sentia culpada, ainda me sinto, né? Mas assim, eu me sentia culpada por eu ter machucado ele, né? Por eu ter feito uma coisa que ele não merecia. Então, hoje eu não aconselho ninguém a casar sem ter amor. É uma loucura. Não façam isso. Casa com uma pessoa se você gostar. E ainda assim é difícil de dar certo. Porque casamento é uma loteria. Casamento é muito difícil, muito difícil. Conviver a 2 é muito difícil. Hoje, eu moro com os meus filhos. E hoje eu não me casaria novamente. Talvez se eu amasse muito uma pessoa, talvez eu casasse. E aquela pessoa também me amasse. Mas hoje eu não tenho esse sonho mais de casar com ninguém, nem de construir mais família. Eu já tenho meus 2 filhos, estou realizada como mãe. Mas eu não penso mais em casamento. Eu penso em encontrar uma pessoa, namorar, essas coisas assim, mais fora de casamento. E é isso.
conselho que eu dou sempre é esse. Quando eu vejo uma pessoa se casando e falando que não ama aquela pessoa, eu já falo, não faça isso com a sua vida. Você não merece, aquela pessoa e a outra pessoa também não merece. Porque casamento é uma coisa muito séria. Muito séria. Talvez se eu tivesse tido alguém que tivesse me dado esse conselho lá há quase 10 anos atrás, eu não teria machucado tantas pessoas.